E aí, gente, bom domingo para todo mundo. Ó, bom domingo em especial para os pais. Pô, saudade do meu pai. Eu não tenho mais pai, já tem um tempinho e bate uma saudade. Mas vamos lá então, né? Ó, esse programa, ele começa falando sobre Absolute Batman, porque não tem como fugir dessa pauta, porque só se fala nesse gibi. Vocês devem estar acompanhando que é um sucesso tão grande, mas tão grande, que, olha só, segundo o Bleeding Cool, ele fez uma apuração dos números de vendas, só o Absolute Batman, tá? Se tu pegar só esse quadrinho especial, ele é a quarta maior editora do mercado norte-americano. Isso quer dizer que se tu pegar todos os quadrinhos mensais, por exemplo, lançados pela Dark Horse, IDW, juntar tudo, tá? Não dá o Absolute Batman. Que loucura! Eu já comentei aqui que tem edições dessa revista com mais de 100 capas variantes, ou seja, as lojas de quadrinhos pedem para artistas produzirem capas exclusivas para eles poderem comercializar. E, bom, tem colecionador que quer ter tudo que é capa possível do quadrinho e aí isso rende uma grana. A gente viu loja vendendo capas desse tipo por $100. Gente, o gibi custa $5. E de repente, puf, o negócio vai para 100. Mas a DC, ela não é boba nem nada. Galera, então, peraí, deixa eu ver a data aqui. Vai ser um capa dura em abril do ano que vem, só com as capas do Absolute Batman. A DC foi lá, ela viu essa onda da galera, né, querendo ir atrás das capas e resolveu fazer um compilado. Só que a gente tem um problema, né? Porque, pensa, como eu falei, tem edições do Absolute Batman que deu mais de 100 capas variantes. Esse especial da DC de capa dura são 216 páginas. Né, e vai das edições 1 até a 14 da revista, né, da publicação. Então vai até o final do arco do Bane. Ou seja, né, não vai compilar tudo que é capa. Eu vou dar um chute aqui. Eu imagino que esse quadrinho ele tem mais capas variantes do que páginas internas. Se tu juntar todas as páginas do Absolute Batman, não dá o número de capas variantes. Vamos começar falando de vazamento da Panini. Ô Vini, como assim vazamento? Pensa só, do nada, eu acho que isso ainda está valendo, inclusive. Se vocês abrirem agora o site da Panini, tem lá esse banner, que são as reimpressões, ó, garanta antes que esgote novamente. Então, ó, tem Tokyo Ghoul no box, tem o último Dia das Bruxas ali do Batman, que eu imagino que é uma... eles vão reimprimir a mensal, né? Não vai ser encadernado ainda. Homem-Aranha Azul, que é um... pô, isso aí é essencial. Eu, Wolverine e o Bleach Remix. Só que eu acho que nenhum desses, ou pelo menos os três do meio, eu tenho absoluta certeza que não estão disponíveis. Então eu imagino que a Panini tinha um planejamento de colocar esses quadrinhos no ar, e aí saíram as pré-vendas, e aí botaram o banner, mas aí não colocaram os quadrinhos ao mesmo tempo. Logo, logo, a editora vai anunciar mais uma leva de pré-vendas. Aí, né, no caso, pré-vendas de agosto, setembro, mais pré-vendas de outubro. Então eu imagino que esses quadrinhos vão fazer parte da próxima leva. Vamos para o anúncio exclusivo. Vocês devem lembrar que a editora Poptopia anunciou Hyde Street no Brasil. Hyde Street, vocês devem conhecer, que é o quadrinho autoral do Ivan Reis com o Geoff Johns, que faz parte daquele selo Ghost Machine. É basicamente uma galera saiu da DC e fundou uma editora onde eles são donos das próprias propriedades intelectuais. Aqui vocês estão vendo um preview com algumas páginas já traduzidas. E, pô, é muito de explodir cabeça, né? Ver o Ivan Reis fazendo um quadrinho de terror sobrenatural. Deixa eu mostrar um pouco mais as páginas aqui. Mas calma, esse não é o anúncio exclusivo. Pera aí. Então, o Hyde Street, especificamente, ó, dá uma olhada aqui, tem... É uma rua onde vão pessoas muito ruins pra lá, né? Como eu falei, tem esse aspecto sobrenatural. E esse garotinho do capiroto. A pré-venda do Hyde Street começa em breve. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo dos grupos, tá? Eu vou avisar lá tanto no WhatsApp quanto no Telegram, bonitinho, assim que começar. Pois então, o anúncio exclusivo desse vídeo, diretamente da Poptopia, é que Sisterhood, a Hyde Street Story, também vai ser publicado no Brasil, que para quem não sabe, esse é um spin-off do próprio Hyde Street, né, com uma outra equipe criativa, mas faz parte ali do universo. Aqui na história a gente tem duas amigas de infância, uma delas acaba morrendo num trote de faculdade, e aí a outra, né, que sobreviveu, vai até Hyde Street falar com a Sisterhood, né, que é essa entidade, para poder conversar com a amiga que morreu. Cara, parece bem legal. Importante, previsão de lançamento para o primeiro trimestre do ano que vem vai ser em capa dura, né, no mesmo padrão do Hyde Street. Vamos falar de relançamento, porque, gente, essa semana Pipoca Nanquim fez uma live
dá pra dizer que é um calendário de previsões de lançamentos, né? Claro que pode ter alguma alteração, mas eles divulgaram um calendário que vai até, pelo que eu me lembre, abril do ano que vem. Ó, esse calendário também eu coloquei lá no grupo, então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tem um post só do Telegram com todo o calendário completinho. O importante é que em dezembro, cara, sai relatório de Brodeck. Galera, é sério, isso aqui é muito bom. Tipo, realmente, pegando todo o catálogo do Pipoca, e eles têm muito quadrinho publicado, cara, pra mim, entra no top 3 publicações da história da editora. Cara, é um absurdo. Saiu em 2018, foi o momento que o público brasileiro conheceu o Manu Larsenet, né, que é um quadrinista francês. Só pra constar, né, o relatório de Brodeck é dele o quadrinho, mas ele é baseado num romance, que eu vou falhar miseravelmente em pronunciar o nome do autor, que é o Philippe Claudel. Fala sobre um vilarejo que foi assolado pela guerra, e aí não fica muito claro quando o quadrinho se passa exatamente, mas dá para chutar que é a Segunda Guerra Mundial. O povo desse vilarejo acaba cometendo um assassinato coletivo. E aí o Brodeck, né, o escrivão, ele vai relatar exatamente o que aconteceu. Cara, é bárbaro. O desenho, tá? O que vocês estão vendo na capa é a qualidade das páginas internas. E tem um lance também que eu não tô com a minha edição aqui em mãos, mas ele é o quadrinho, na verdade, é em widescreen, né? Tu lê ele deitado, ele tem uma luva. E o objeto, o quadrinho, sem a luva, ele imita o que seria o relatório do Brodeck. Então é como se tu estivesse lendo os diários do cara de o que aconteceu para um vilarejo inteiro matar uma pessoa. E é que faz 8 anos que eu li. Então eu não vou dar muito mais detalhe, que eu tô com um pouco de medo de soltar spoiler. Mas, gente, só vai. É um absurdo. É um quadrinho... Ele faz tu entender o poder da arte. Ainda nesse bloco de lançamentos e quadrinhos legais que estão chegando, exatamente essa semana, a Hyperion começou a pré-venda de Usagi Yojimbo Saga, livro 1, que eu imagino que vocês já conheçam, né? São as aventuras desse coelho Ronin, que é um quadrinho hiper premiado do Stan Sakai. Mas o ponto é que primeiro a Hyperion lançou os 7 primeiros números de Usagi. Agora vai sair, cara, uma publicação de mais de 600 páginas, dando continuidade. Ou seja, e o Levi falou num vídeo no canal do YouTube da Hyperion, que é o Hyperion Club, que eles pretendem fazer a publicação semestral. Então a cada 6 meses, para mais ou para menos, sai um catatal desse de 600 páginas de Usagi Yojimbo. Ó, aqui embaixo, isso não é um jabá, nada, a ideia é realmente promover a publicação. Tem link aqui embaixo, o quadrinho está com 20%, mas adicionando o meu cupom, que eu tenho um cupom na loja da Hyperion, e de novo, eu não ganho nada com isso, é o cupom 2 quadrinhos, vocês têm mais 5%, e esse mês, tá no mês de início da pré-venda, especificamente essa HQ está com frete grátis. Para terminar, esse bloco que eu vou chamar de bloco de quadrinhos legais, cara, tem algo saindo pela Cyberpulp, cara, que parece muito legal. Vamos lá. Pinóquio caça vampiros. Você sabe que o Pinóquio tem esse nariz, que quando ele mente, o nariz cresce, e vocês sabem também que vampiros, para serem assassinados, é necessário pegar uma estaca de madeira e enfiar no peito. Então, vocês entenderam a brincadeira, né? E se o nariz do Pinóquio fosse utilizado como arma para assassinar vampiros? Cara, olha, aqui ó, o roteiro é do Van Jensen, que vocês devem conhecer pelo Lanterna Verde, e os desenhos são do Dustin Higgins. E dá uma olhada nisso. Cara, olha isso aqui, o Pinóquio, ele consegue projetar o nariz dele para frente. E tem uma cena que eu achei muito boa. Tá o Pinóquio com 2 estacas, uma em cada mão. Aí tem o Gepeto com um crossbow e um machado, assim, andando na rua. Não me lembro o nome disso em português, uma besta, enfim. E lá atrás, o que devem ser vampiros presos. Cara, isso parece bem legal. E, de novo, a gente está falando de uma publicação muito grande. São mais de 500 páginas, a Cyberpulp vai publicar num único volume toda essa série, que é o Pinóquio Caçador de Vampiros. Inclusive, é uma série que ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos em 2009, quando saiu o volume 1. Então tem link aqui embaixo do Catarse. Tem bastante tempo na campanha, né? Tem 45 dias, mas tem link aqui embaixo para quem quiser apoiar. Então tá, agora a gente vai viajar para o mercado espanhol, porque a Associação de Críticos e Divulgadores de Quadrinhos lançou a sua lista dos essenciais do primeiro semestre.
E, cara, é bem legal ver essas listas lá de fora, até pra gente fazer um comparativo com o mercado brasileiro. E assim, não é só quadrinho espanhol. Na verdade, tem HQs que ou já foram publicados no Brasil ou que ainda vão sair por aqui. Então acompanha comigo. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem, vai ficar mais fácil. Ó. Tá, em primeiro lugar, né? Ó, tem muita coisa espanhola que, sei lá quando vai ser no Brasil, se é que alguns deles vão sair. Primeiro tem o Copra, que o Poc Nankin publicou por aqui. Sendo bem sincero, cara, foi um quadrinho que não me pegou, mas segundo a crítica da Espanha, tá entre os essenciais lá do primeiro semestre deles. Cara, tem um excelente Duas Mulheres Desnudadas, eu acho, que é o Duas Moças Nuas, né? Saiu pela Conde no Brasil, e esse é realmente fantástico. Cara, tem El Viage, do Paco Roca, que eu imagino que a Devir vai publicar aqui ano que vem. Repara que tem também, ó, Os Cidades Obscuras, que a princípio alguma editora pegou os direitos no Brasil, mas até agora não saiu. Cara, eu precisava que isso saísse em português, aí eu importava. Eu acho que eu pulei um quadrinho. Peraí, não, tá aqui, ó. Caraca, a lista ela vai lá pro outro lado. Então, ó, mais ou menos aqui, lá pro lado aqui da minha cabeça, ó. Okinawa também entrou nessa lista, quadrinho que a Conrad publicou por aqui. Aí tem o Spa. Esse eu não li, cara. Parece bom, né? É um quadrinho da Dark Side sobre, a princípio, um spa meio maldito. Parece legal. Aí tem o Assorted Crisis Events, que eu já comentei. Já tem vídeo próprio desse quadrinho aqui no canal. Cara, leiam. Vai sair no Brasil, mas pro final do ano. E é realmente muito bom. Eu não me lembro. É que eu não sei se isso é uma informação. Eu já não sei se isso é um bastidor ou se é uma informação. Mas pelo que eu me lembro, vai ser pela Panini. Leiam que é muito legal. E aí, para terminar, tem um anúncio que foi exclusivo aqui do canal, que é o Terra ou Lua, que sai pela QS Comics. Quadrinho elogiadíssimo, completo em 2 volumes, né? Sendo que o segundo volume ainda é inédito, né? Esse é o primeiro. Vou falar para vocês. Cara, eu leria basicamente tudo que tem nessa lista. Tem um quadrinho de super-herói ali. El Vecino, volume 4, Santiago Garcia, olha aí. Então, você sabe que o mercado espanhol é um mercado bem representativo, né? Ele é maior que o nosso. E ele acaba também tendo ele tem um pouco de um reflexo do mercado francês, né? Muita coisa da França chega na Espanha ali pela proximidade. Então, que baita lista, hein? Vamos falar de Micronautas. Alguém falando sério, ó, comenta aqui embaixo. Alguém lembra dos Micronautas? Então, o público brasileiro deve lembrar que lá nos anos 80 saiu uma revista pela Abril chamada Heróis da TV, que justamente tinha o Micronautas. Ao mesmo tempo, vocês devem lembrar que o universo Energon está abarcando essas propriedades intelectuais baseadas em brinquedos, né? Transformers, G.I. Joe, Ron, tudo faz parte agora do único universo compartilhado que é o Energon. Atenção agora para um spoiler, que eu acho que é um spoiler, na verdade, que ficou bem óbvio com tudo que eu falei. Lá fora, essa semana, saiu Mask, edição número 3, e dentro do gibizinho a gente descobriu que tem esse personagem que é o Baron Karza. Sim, o maior vilão dos Micronautas apareceu num gibi do universo Energon. O mais legal é que isso tudo, o universo Energon, já está sendo publicado no Brasil pela Panini. Ou seja, imagino que seja questão de tempo para a gente ver aí os Micronautas, Ron, etc, no universo. E eu não sei se está acontecendo com vocês, assim, com toda a audiência do canal, mas eu estou vendo uma galera que justamente colecionava nessas propriedades ali dos anos 80, né, que nasceram nos anos 80, colecionando o universo Energon. Tem meu amigo, que até deve estar vendo esse vídeo, o Nana, cara, que ele tá, tipo, fissurado, assim, ele tá lendo tudo do Energon, porque ele cresceu lendo G.I. Joe, Transformers, etc. Cara, o Kirkman, ele é que você sabe que o Robert Kirkman é o cabeça da Skybound, que é a editora que tá lançando esse universo. Cara, ele é um gênio. Vamos terminar esse vídeo falando sobre um assunto que ele não tá sendo muito comentado no canal, que é o Batman Absolute. Não sei se vocês estão lendo esse quadrinho. É bacana, dizem que é legal. Então, aqui vocês estão vendo o Dennis Kemp, que é o roteirista do Caçador de Marte, que agora vai fazer A Sombra do Batman. Essa semana, o Popverse fez uma matéria falando sobre a relação entre Dennis Kemp e Scott Snyder, ou seja, roteirista do Caçador de Marte e roteirista do Absolute Batman. Vocês sabiam que desde a primeira edição do Batman, o Dennis Kemp é uma espécie de consultor do Scott Snyder. Essa informação eu peguei aqui do Popverse, é uma matéria dessa semana, mas na verdade o conteúdo dela é baseado num painel da San Diego Comic Con com o Scott Snyder e o Dennis Kemp. E cara, é muito legal que o Snyder ele conta que, claro, ele não tem um só consultor,
mas entre eles tem o próprio Dennis Kemp. Inclusive, no futuro do Absolute Batman, vai ter uma cena envolvendo a Martha Wayne e o Bruce, que foi uma sugestão do Dennis Kemp. Vocês estão entendendo? Que o cara escreveu O Caçador de Marte Absoluto, ganhou trocentos prêmios Eisner, vai escrever agora a sua própria série do Batman, tá fazendo o Assorted Crisis Events, que, cara, pra mim é o melhor gibi aí dos últimos, no mínimo aí nos últimos 6 anos, e ainda por cima, o cara é consultor do principal quadrinho hoje dos Estados Unidos. Então tá, gente, tá acabando o entretenimento de vocês de domingo, semana que vem estamos de volta. É bom gravar esse vídeo, cara. Eu sei que vai ter uma galera que vai interagir com o programa, vai curtir, vai comentar, sei lá, vai interagir da sua forma, que é legal pra caramba. E eu sei que eu entreti pessoas no domingo. Eu sinto que é uma função minha aqui no canal. É legal, é legal. Valeu.